todos os assuntos, todas as alternativas, triplicar a meta de energia renovável, apostar tudo em eficiência energética. Mas se a gente não discutir que é preciso chegar à conclusão de que a humanidade tem que declinar a curva de exploração de petróleo, nós vamos estar fazendo uma discussão tangencial. Mas essa é uma discussão que não depende de um país isoladamente. Pensar a matriz energética global depende de todos os países que são exploradores de petróleo e depende também de todos os países que são prejudicados por essa emissão de CO2 oriunda de petróleo, de carvão e de gás, que são os maiores emissores de CO2, além de desmatamento e transformação do uso da terra. No Brasil, o maior vetor de emissão de CO2 é desmatamento. Desmatamento e transformação do uso da terra é responsável por cerca de 73% das emissões brasileiras. Quando aumenta desmatamento, aumenta a emissão de CO2. Faz sentido. No mundo, os Estados Unidos e a China são os maiores emissores. A China está em primeiro lugar, maior emissora de CO2. Os Estados Unidos vem em segundo lugar. A China, por causa da matriz energética deles? A matriz energética deles, com certeza, todos os países que são grandes emissores têm a ver com a matriz energética deles. No caso da China, eles têm uma dificuldade enorme em relação a ter fontes renováveis de geração de energia. A Europa também, ainda que eles tenham conseguido alguns avanços. A União Europeia também, os vários países do mundo não têm a mesma facilidade que o Brasil. A gente tem uma certa sorte aí, né? Nós temos, nós somos gigantes pela própria natureza. Agora, nós precisamos ser gigantes pela natureza das decisões que nós tomarmos. E uma das decisões gigantes que precisamos tomar é, primeiro, parar de destruir a floresta e fazer emissão de CO2 e continuar detonando o planeta. E isso é ruim porque não só aumenta a temperatura da Terra, mas destrói o nosso regime de chuvas, sem o qual nós não temos como ser potência agrícola, não temos como ser nada. Isso não prejudica só o Brasil, prejudica o mundo inteiro e, particularmente, a América do Sul inteira. 75% do PIB da América do Sul está relacionado às chuvas produzidas pela Amazônia. Se você destrói a Amazônia, você está destruindo como se tivesse 75% do PIB da América do Sul. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. Isso é transformado em vapor e é bombeado, e que é responsável pelas chuvas, o nosso regime de chuvas. Sem isso, nós seríamos um deserto igual ao deserto do Saara, o deserto do Atacama. Agora, tem uma conta o que a gente precisa fazer. Imagina que bombear 20 bilhões de toneladas de água por dia tem um custo. O custo seria de 50 mil Itaipu bombeando água ininterruptamente para poder dar conta desse serviço. Acho que é melhor deixar a floresta lá. É melhor deixar a floresta lá, porque ela faz isso de graça, apenas usando o vento e o sol. Metade da água ela usa para continuar existindo, metade da água generosamente vem para nós, para os oceanos, para o que é o sistema de vida que nós temos. Então, a questão da mudança climática, o grande debate é não permitir que entremos em um ponto de não retorno. Ou seja, como aquele carro que vai em alta velocidade, enxerga o abismo, preciso parar, mas já não tem mais como parar porque ele já entrou no ponto de não retorno. Então, a humanidade inteira, 195 países, desde a Eco 92, fazem um esforço para tomar medidas para evitar chegar no ponto de não retorno. Se você me pergunta o que foi feito até agora é suficiente, não é suficiente. E nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança climática. Essas ondas de calor. Estava vendo as informações dos cientistas, e num artigo que saiu no Jornal de Circulação Nacional, dizendo que nós temos as maiores ondas de calor já produzidas nos últimos 125 mil anos. É algo terrível imaginar. E aí eles dizem, a cada 30 anos, essas ondas de calor ocorriam ali por volta de 7 vezes. Nós já estamos num processo que eu acho que é de em torno de 52 vezes. Eu tenho que conferir direito o dado. Mas é uma coisa absurda quando a gente compara o que era antes.
Por que isso está mais intenso e mais frequente? Em função do aumento da temperatura da Terra. Agora, uma coisa engraçada é que o primeiro ensaio dizendo que a Terra ia entrar num processo de aquecimento em função da emissão de combustível fóssil, foi feito em 1896 por um físico chamado Svante Arrhenius. Ele fez esse ensaio com base em modelagem que ele fez, com os meios de que ele dispunha na época, e ele acertou inteiramente o que ele disse. Aí é uma demonstração de uma combinação de que a arte, a espiritualidade e a filosofia conseguem antecipar coisas que a ciência posteriormente confirma. E quando eu digo isso, por exemplo, nós já estamos vivendo os efeitos da mudança do clima. Você lembra da música O Sertão Vai Virar Maio, o Mar Vai Virar Sertão? Quando a gente vê a Amazônia com os rios secos, Rio Amazônia, Rio Negro, Rio Solimões, todos naquela situação, e você vê o Rio Grande do Sul totalmente alagado, é o que está acontecendo, o sertão virando mar, o mar virando sertão. Isso que você falou aí me levantou um monte de coisa para a gente conversar sobre. Primeira delas, você acha que... Bom, os Estados Unidos, você falou que os Estados Unidos e a China acabaram de conversar aí e devem se comprometer a trabalhar juntos. Pois é. Nesse sentido, cara, você acha que, você confia mesmo? Porque assim, os caras meio que precisam queimar petróleo. Senão eles teriam que investir uma grana numa outra fonte de energia que essa daí já tá lá e tal. Deve ser um certo problema para eles fazer essa transição a ponto de realmente se comprometer de trabalhar junto para diminuir a... Acho que você levantou um tema que é muito importante. Para lidar com essas questões, uma coisa fundamental é confiança. Porque se trata do futuro e da vida de mais de 8 bilhões de seres humanos. E o que está em jogo é a permanência da vida. Essa questão, ela é um risco distribuído para todos. Não tem aonde se esconder. Pela primeira vez, a humanidade produziu uma crise que alcança geográfica e demograficamente a humanidade e o planeta inteiro. Então, você não tem aonde se esconder. É um recado que nós temos que dar conta. Os países que são detentores de tecnologia, de conhecimento, eles sabem muito mais do que nós a gravidade do que está acontecendo. Então, quando você vê uma conversa nesse nível de países que estão numa situação bastante intensa de escalada de conflito em outros campos da geopolítica. Mas nesse assunto estão dizendo que vão trabalhar juntos. E a opinião pública internacional, mundial, está cobrando das grandes potências que não levemos a essa situação de imenso sofrimento para a humanidade. Nós temos 2 vetores que podem levar a grandes destruições. O arsenal nuclear existente no mundo pode acabar com tudo. E o problema da mudança do clima. O problema do arsenal nuclear é perigosíssimo, né? E só que nós sabemos, ele está ali, tem que ser controlado. No caso da mudança do clima, é todo mundo emitindo CO2 e como se tivesse enriquecer. E como se tivesse sem culpa, correto? Entendo. Ninguém... Porque tu não está atacando alguém que pode retaliar imediatamente. Especificamente. Por exemplo, quando você vê, morreram 40 pessoas porque teve uma enchente. Ou pessoas perderam toda a sua safra, toda a sua lavoura porque teve uma seca. Ou morreram milhares e milhares de pessoas porque teve uma onda de calor. Você vê um responsável direto? Não vê. Mas indiretamente existem responsáveis. Se continuarmos emitindo CO2... na intensidade que estamos emitindo, há responsabilidades que devem, digamos assim, pesar na ação dos que são responsáveis. Quem não tem feito a sua parte? Governos e empresas. Quem tem feito a sua parte até aqui, de forma bastante significativa? A ciência, que não abre mão de colocar de forma dura e consistente a natureza do problema, e uma parte da sociedade civil,
que está cobrando. Tem uma parte que é negacionista, que não acredita que tem mudança do clima, que não acredita que, enfim, a ciência tem uma palavra que deve ser considerada. Tá. E assim, tem uma outra relação que eu não sei até que ponto existe discussão sobre isso, mas esses países, a gente está falando de a China, que é milenar, a gente tem a Europa, e esses países, assim, eles meio que se desenvolveram em cima da queima de petróleo, de carvão ao longo dos anos aí, das décadas. E assim, se fosse para... É que assim, nesse caso, o Brasil, por exemplo, a gente tem menos culpa, eu acho, do que a Europa, do que outras sociedades. Nesse sentido, assim, esses caras, dá pra gente dizer, a grosso modo, que esses caras enriqueceram ou alcançaram um certo desenvolvimento por meio de não prestar muita atenção em mudança climática. Talvez não era uma questão, então, e agora é. Mas, e aí tem uma cobrança que todo mundo tem que trabalhar junto. Eu entendo ela perfeitamente. Mas, assim, é por isso que existe esse fundo que você falou para meio que recuperar quem não usufruiu. Exato. Para compensar os países que não usaram seus recursos naturais, como os países industrializados, que têm uma emissão histórica maior, desde a Revolução Industrial, e os países que não passaram por esse processo têm uma emissão per capita muito baixa, e digamos assim, uma emissão de carbono muito pequena. Comparado com eles, sim. Comparada com eles. O problema é que, nesse momento, a atmosfera não faz a diferença. Não quer saber. Né? Se você tem... A Amazônia, por exemplo, ela tem um estoque de carbono equivalente a 10 anos de emissão do planeta inteiro. Jogar esse carbono na atmosfera é como se estivéssemos jogando uma bomba atômica aí, porque leva a um desequilíbrio, como se fosse um efeito dominó em relação aos oceanos, em relação às correntes marinhas, enfim, a tudo. Então, o Brasil está comprometido com desmatamento zero até 2030. O Brasil já tem um fundo, que é um pagamento, o Fundo Amazônia, que foi arquitetado durante a minha gestão no governo anterior do presidente Lula. Ele foi implementado depois que eu saí do governo. Ele foi paralisado durante 4 anos do governo Bolsonaro, mesmo tendo 3 bilhões lá para usar em benefício das florestas, do clima. É um fato que ele ficou absolutamente paralisado. Ele ficou paralisado porque queriam utilizar o recurso para aquilo que não protege floresta e estavam também com uma compreensão de não deixar a sociedade civil participar de forma aberta e transparente dos destinos do fundo. Queriam mudar a governança do fundo, a gestão do fundo. Então, ficou parado. Agora, ele foi retomado agora. Está começando a avaliar projetos, a aprovar projetos. Então, o Brasil tem esse fundo de pagamento. Quanto que é esse fundo? 3 bilhões hoje, tem mais 3 bilhões para receber, daria em torno de 6 bilhões. Como é que a gente conseguiu esse fundo? Durante a minha gestão, nós fizemos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que reduziu o desmatamento em 83% durante quase uma década. Evitou lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, sendo a maior contribuição já dada até hoje por um país individualmente. De 2005 até 2012, por aí. Então, o que aconteceu? Com essa redução, nós conseguimos uma doação por esse resultado alcançado. É uma doação por resultado alcançado. Nós reduzimos 5 bilhões, isso nos deu um crédito para captar recursos na ordem de 20 bilhões, mais de 20 bilhões. De reais? De dólares. De dólares. Então, quando você falou que o valor do fundo é de 3... É de 3 bilhões para chegar a mais 3, então 6... Mas estamos falando de dólar? 6 bilhões. Não, aqui no Brasil real. De reais. Tá bom. Não é? Então, nós temos esse, digamos assim, esse crédito, entre aspas. Claro que a gente não consegue captar tudo isso, mas é como se a gente pudesse captar, se tivesse quem pudesse ofertar o recurso. Então, um pagamento por resultado alcançado. Nós estamos trabalhando na ideia de criar um instrumento global de proteção de floresta
para pagar. Não em função de redução de desmatamento, mas para manter a floresta em pé. E o presidente Lula está dialogando com os países florestais, que têm florestas tropicais, para tentar criar esse instrumento de pagamento para quem tem florestas. Está em desenvolvimento essa proposta. Então, quando você me pergunta, dá para confiar? Não é... Eu acho que a humanidade, ela sabe de uma coisa. Dá para pressionar. E a sociedade está pressionando. A ciência está pressionando. A ética está pressionando. O bom senso está pressionando. E eu diria mesmo, até os sistemas de crença, que são coerentes, estão pressionando. Porque é muito incoerente você dizer que ama o Criador e destruir a criação. Qual é a forma de amar o próximo, né? Amar o próximo é você não submetê-lo a sofrimento. Quem vai pagar o maior preço são os mais pobres, são os mais vulnerabilizados. Em Bangladesh, nós tivemos a morte de 20 mil pessoas em função de chuvas extremas. Chuvas que eram para cair em meses, caíram em algumas poucas semanas, e aí você tem uma catástrofe. Né? No caso, agora lá da região do Taquari, você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí você tem de um lado... Aqui em São Paulo, mais ou menos no início do ano. Exatamente. Né? Lá nas regiões serranas, no Rio de Janeiro, no sul da Bahia, em Pernambuco. Aí você tem outro fenômeno, seca. Agora nós temos o El Niño. Aí as pessoas dizem, não, o El Niño é um fenômeno natural. É natural, mas ele está potencializado pela mudança do clima. Isso eu sinto que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Assim, pelo menos conversando com o Paulo, eu entendi que as coisas são naturais. Elas caminhariam para um caminho assim, só que num espaço de tempo muito diferente. A gente potencializou os efeitos naturais para eles acontecerem ou mais rápido ou mais intensamente. Isso, né? Eles estão potencializados tanto em intensidade, né, quanto em frequência. Está sendo mais frequente ter esses eventos extremos. E nesse caso do El Niño, agora nós temos essa combinação, né? O aquecimento das águas do Atlântico Norte com o processo do que está acontecendo aqui na região, que você produz chuvas intensas no sul e seca extrema no norte. E isso tem um prejuízo enorme para a vida das pessoas e para o próprio equilíbrio do planeta. Imagina essas ondas de calor. Claro. Quando a gente fala, não, vai aumentar 1,5, 2 graus, em algumas regiões do mundo, significa 6, 4, 5 graus de temperatura. Na Amazônia, varia de 4 a 6 graus de temperatura. Com 4 a 6 graus de temperatura, numa temperatura média de 35 graus, que é o que acontece na Amazônia, imagina se é possível você sobreviver ao que está acontecendo. Não. Por exemplo, os peixes que estão morrendo, eles morrem pela falta de oxigênio, é possível, mas pode ser também em função do aumento da temperatura da água. Faz todo sentido, assim, existe uma variação, essa variação, apesar dela parecer pequena para, sei lá, pro que a gente está falando aqui, que a gente tem vários recursos, a gente se cobre, a gente usa roupa, a gente liga o ar-condicionado, mas espécies desaparecem nesse espaço, nesse vão de temperatura. E não só estão desaparecendo, né? Mas as pessoas humanas estão pagando um preço altíssimo. Agora, em São Sebastião, no início do ano, você viu que morreram muitas pessoas. Quantas pessoas no Brasil já perderam suas vidas em função de eventos extremos? No Brasil, nós temos um mapa que foi feito pelo CEMADEM, que é, enfim, o órgão que faz a parte de acompanhamento meteorológico do Brasil. Eles mapearam 1.038 municípios que são vulneráveis a eventos extremos, seja de seca ou de chuvas. Dentro desses 1.038 municípios, eles mapearam 40 mil pontos de vulnerabilidade que atinge diretamente cerca de 10 milhões de pessoas. Então, nós estamos trabalhando no Ministério, desde que eu cheguei, num plano de prevenção.